palavra fortalece, a palavra alimenta, a palavra sustenta, levanta, a palavra muda, transforma. A palavra traz poder, a palavra traz vida, a palavra traz graça. A palavra revoluciona, impulsiona, direciona. A palavra educa, ensina, a palavra fascina, robustece, enriquece. A palavra é o pão, a palavra santifica, a palavra edifica, ela qualifica, ela prevê, a palavra provê, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra dá livramento, a palavra leva para o céu. Olá, meus amigos, esse é o Descomplica a Bíblia. Bom, nosso tema de hoje é Descomplicando a Salvação. Eu quero desde já cumprimentar você com a paz que excede todo entendimento, que é a paz do Senhor. E quero também te convidar para meditar comigo no texto que está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa gloriosa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então Deus está preocupado com que as pessoas não pereçam. Deus está preocupado em salvar, tanto que Ele mandou o seu único Filho para sacrificar-se na cruz do Calvário e nos dar a salvação. Mas o que se vê no dia de hoje é, principalmente aí nas redes sociais, só se fala de Apocalipse. É Apocalipse para cá, Apocalipse para lá, é a besta, é o falso profeta, é o anticristo, é o céu, é o inferno, é quem vai subir, quem vai descer, e o outro diz ali que vai ficar lá no pagode, lá no inferno, que no inferno tem churrasco. A Bíblia não diz isso não. Eu não vou nem entrar nesse detalhe agora, né? Mas quem sabe num outro vídeo a gente também fala sobre isso. Bom, o que eu quero tratar com você é o seguinte: tudo isso se fala nas redes sociais, mas sabe o que não se fala? Não se fala da obra redentora do Senhor Jesus. Não se fala da salvação que essa obra redentora traz. Sabe o que se fala? Se fala de prosperidade, se fala de ganhar dinheiro, se fala de ter carro, de ter dinheiro, de ter tudo. Mas não se fala de ter o Espírito Santo. Não se fala de ter a salvação. Bom, e por que fecham a porta da salvação para muitos, é que nós do Descomplica a Bíblia viemos escancarar essa porta para você. Então, em nome de Jesus, fica com a gente para você ter uma noção do que é de verdade a salvação. Que o Espírito Santo possa aí nos guiar nesse estudo. Já vimos aqui que Deus está preocupado em salvar, né? João 3,16 ele diz: Ele deu o seu Filho unigênito porque Ele ama aqueles que Ele criou. Ele nos ama, Deus nos ama. E se Deus nos ama, vamos ver aqui agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13, olha o que Jesus ele diz ali para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, que fechais aos homens o reino de Deus. Bom, os fariseus, eles tinham ali o conhecimento, ali, eles detinham conhecimento só para eles. E quando se tratava do povo, eles impunham, né? Eles colocavam ali sobre eles um jugo muito pesado. Doutrina, tradições religiosas, tradições, não era nem coisas que Deus mandou, coisas inventadas já pelo homem, entendeu? E ali o povo também carregava esse jugo religioso. E Jesus, ele está dizendo ali: ai de vós, escribas e fariseus, que fechais aos homens o reino de Deus. No Brasil, muito está se abrindo igreja. Estão abrindo igrejas,
e fechando a porta para a salvação. Porque você vê revelação, você vê música, você vê quem quer dinheiro, parece o programa do Silvio Santos, quem quer dinheiro, e no final da história, a palavra de Deus, a obra redentora de Jesus, ela fica no fundo da sala, esquecida. Olha que coisa gloriosa que diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ainda no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No Salmo 119, no verso 11. A palavra salvação, ela vem do grego soter. Na teologia se estuda, uma das matérias da teologia, né, é a soteriologia, que quer dizer o quê? Soter, logia, que é estudo da salvação. Soter tem 3 significados. Esses significados aí de soter, olha que coisa maravilhosa. Soter não significa só salvação, significa salvação, libertação e preservação. Por quê? Salvação, olha só que coisa linda, que aonde fecham a porta, e agora nós vamos escancarar essa porta. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Olha o que diz. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus ali, ele está fazendo uma oração, ele está falando com o Pai, e ele disse, que conheçam a ti, essa é a vida eterna, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna está aí. E aí, essa palavra de salvação, ela traz dentro de si 3 decisões. Que decisões são essas? A palavra salvação, ela traz dentro de si 3 decisões. Conhecer a Deus, não está dizendo aqui? Que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, para você conhecer a Deus, o que você precisa fazer? Procurar uma igreja séria, que ensina a palavra de Deus. Então, conhecer a Deus. Conhecer a Deus através do quê? Da Bíblia. E se você vai conhecer através da Bíblia, você consegue conhecer sozinho? Você vai estudar a Bíblia e você vai ficar perdido. Por que eu estou te falando isso? Porque em Atos capítulo 8, no versículo 31, o mordomo da rainha da Etiópia, né, da rainha dos etíopes, ele estava lá com um texto do Antigo Testamento na mão de Isaías, lendo ali o texto que fala exatamente de Jesus. E Filipe, ele chega perto desse homem e ele fala, você está entendendo aí o que você lê? Ele diz, como que eu vou entender se não tem quem me ensine? Quer ver? No Atos 8:31 ele diz, como poderei compreender, como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha só, Atos 8:31. Quer dizer, o lugar de você aprender a Bíblia é na igreja. Outra decisão que vem junto com essa salvação, né, que são 3 decisões que você precisa tomar. Uma é conhecer a Deus através da Bíblia. Você só conhece a Deus e entende estudando. Estudando aonde? Na igreja. Aprendendo na igreja. Tem que ter quem te ensine. A segunda é crer. É crer. Você vai ouvir a palavra de Deus, porque está escrito na palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus,
Então você vai na igreja, você vai ouvir, você vai aprender, e aí você vai ter a opção de crer, de acreditar. É uma escolha sua. Aí você vai perguntar para mim, como é que eu vou crer num Deus que deixa o mal correr solto, no Deus que deixa fazer mal a uma criança, no Deus que deixa tanta coisa ruim acontecer no mundo? Então, a resposta para isso, sabe qual é? Livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio? Quando Deus colocou o primeiro homem no jardim do Éden e a sua mulher, eles fizeram uma escolha. Eles sabiam que não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles foram lá e comeram. A escolha de desobedecer foi deles. Deus deu ao homem uma escolha de obedecer. Por isso Deus o fez à imagem e semelhança. Por quê? A imagem e semelhança, poder de decisão e de raciocínio. Poder de raciocinar, de pensar e de decidir. Entendeu? Então, Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade de obedecer e não obedeceram. Davi, ele teve a oportunidade, ele tinha livre-arbítrio. Ele poderia não se envolver com a mulher de Urias, mas ele se envolveu. E não o suficiente, se envolveu com a mulher de Urias, e depois, para sair do flagrante, ele foi lá e matou Urias. Mandou matar Urias, botar ele na linha de frente para morrer logo, no meio de uma guerra. Deus não escondeu isso na Bíblia. Por que Deus não escondeu isso na Bíblia? Por causa disso, para nos mostrar. Vou te dar um outro exemplo. Judas, o traidor, aquele que traiu Jesus Cristo, o famoso Judas Iscariotes, ele teve uma opção de não trair Jesus por 30 moedas de prata. Mas ele traiu, ele escolheu trair. Não foi que, não, ele traiu porque o diabo entrou nele e aí, não. Ele escolheu trair. Quando ele escolheu trair, o diabo entrou nele. Entendeu? E depois o que aconteceu? Ele não conseguiu lidar. Ele não conseguiu lidar com as consequências do que ele fez. E aí ele se matou. Pedro traiu a Jesus. Também. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus falou que ele ia negar 3 vezes. Mas Jesus não ia falar que ele ia pecar e ele ia pecar. Não. Negativo. Ele traiu porque ele quis trair. Ele negou porque ele quis negar. Ele ficou com medo de morrer. E aí ele pegou. Estou com medo de ralo. Estou com medo de ir junto. Vou para a cruz com ele. Vou morrer junto com ele. Não. E você é amigo dele. Eu não conheço não. Sei quem é esse cara não. Tá entendendo? Foi uma decisão dele. A decisão de fazer o mal é da pessoa. É da pessoa. Não é de Deus. Deus não plantou o mal no mundo. Deus não plantou o mal no mundo. O ser humano é que decide ser mal. Mas Deus pode impedir? Como é que Deus impediria? Como é que Deus impediria se ele deu o livre-arbítrio? Ele não pode impedir. Mas o que ele vai fazer? É julgar. Ele vai julgar. Vai chegar o dia do julgamento e da vingança. Vai chegar o dia do julgamento e da vingança do Senhor. Porque um dia todo esse mal vai ser cobrado da mão de quem fez o mal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você crer, você acreditar é uma questão que só você pode fazer. Quer dizer, você escolhe crer, você escolhe acreditar. Não consigo acreditar. Não, você não quer acreditar. Porque quando você acredita e pronto. Agora, quando você não quer acreditar, porque você não quer. Então, as decisões que vêm com a salvação é conhecer a Deus e buscar esse conhecimento aonde se ensina.
E aonde? Na igreja. Crer. E é uma decisão que você tem que tomar, de crer. Na hora de levantar a mão, de crer, de aceitar o sacrifício que foi feito na cruz, de aceitar, de tomar posse dele e falar, não, eu tomo posse desse sacrifício e eu quero ser justificado. Então você ali aceita Jesus, você creu. E o que você vai fazer agora? Assumir a fé, se batizar. Ah, mas é um passo muito sério, isso aí tem que ver direito, é um passo muito sério. É um passo muito sério. A questão não é a seriedade do passo. A questão é que você está protelando porque você não quer nada com Jesus. A questão, a pessoa protela porque ela não tem certeza do que ela quer. É como quando vai pedir uma mulher em casamento. Se você ama, você pede casamento e pronto, você vai assumir a mulher. Ou a mulher, no caso, se você é mulher, se o homem te pede em casamento, ele te ama. E se você ama ele, você diz sim. Se você não ama, você diz não. É simples. Agora, não adianta você levantar a mão e dizer que crê, você aceita, e na hora de assumir a fé e se batizar, você diz não. Então, a sua crença é falsa. Você está me entendendo o que eu estou falando? A palavra soter, do grego soter, salvação, ela tem 3 significados. Salvação, a salvação tem 3 decisões que você precisa tomar, e ela também, além de ser salvação, ela traz libertação. Libertação por quê? Porque depois que você levanta a mão, aceita Jesus, você está liberto de todo o pecado. E aí você vai lá, você se batiza, você assume a fé. Oh, glória, coisa gloriosa, maravilha, né? Você agora está liberto. Ó, olha só o que diz o texto da carta aos Romanos, carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 22. Olha só o que diz, ó. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto em santificação, por fim a vida eterna. Olha só que coisa gloriosa. Quer dizer, libertos do pecado. O que isso quer dizer? Quando você está liberto do pecado, mas você não está aqui vivo ainda no mundo, você não está lá na agora, está liberto do pecado, como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma: você herdou a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Você herdou a morte e o pecado de Adão e Eva, porque você é um ser humano, você é descendência deles, todos nós. Então, quando nós aceitamos Jesus, levantamos a mão, aceitamos Jesus, o que acontece? Diante de Deus, nós somos justificados pelo sangue do Filho de Deus que verteu na cruz. Ponto. Ok? Somos justificados pelo sangue do Filho de Deus que verteu na cruz. Acabou. Ali acabou o império da morte, do pecado, acabou. Tu peca se tu quiser. Tu desconsidera Deus se tu quiser. Você está entendendo? Porque dentro de você o pecado foi anulado. Dentro de você a morte foi anulada, porque nós herdamos a morte espiritual de Adão e Eva. Tá? Agora, dentro de nós, a vida. Levantou a mão, só isso que precisa, levantar a mão e aceitar. Levantou a mão e aceitou, o que vai acontecer? Você vai ganhar vida. Você já tem a vida eterna ali. Não foi o que nós lemos ali anteriormente? Que é para conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste? Então ali você já tem a vida eterna. Levantou a mão, aceitou o sacrifício de Jesus Cristo por você. Está salvo ali. Ali você está salvo. Ok? Ali você foi salvo. Aí tem o porém. Você tem que continuar salvo. Para no final, na vinda de Cristo, ou na ocasião da sua morte, você ser salvo. Tá, beleza. Então há 2 tipos de libertação. Fomos libertos do pecado. Nós fomos libertos
de todo pecado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos libertou, nos lavou de todo pecado. Ponto. E agora? Existem dois tipos de libertação. Dois tipos de libertação. A primeira, quando tu levanta a mão. A primeira, quando tu levanta a mão e aceita o sacrifício de Jesus por você. Ali você foi liberto do pecado. Como eu disse, você peca se você quiser, tá? Você desconsidera a Deus se você quiser. Você passa pela libertação, quando o Espírito Santo ele entra em você. A partir do momento que você aceita Jesus, ele já faz morada em você. Fazendo morada em você, ele começa dentro de você te convencer do pecado, da justiça, do juízo. E aí você começa a caminhar na presença de Deus, aprendendo a palavra, buscando, se consagrando, saindo daqueles grupos de amizade que leva para caminhos que desagradam a Deus, porque não vai ser um pastor, não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai dizer para você o que você pode ou não fazer, mas o Espírito Santo vai falar dentro do teu coração. E ele falando dentro de você, gloriosamente, ele vai te libertando de cada uma dessas coisas. Preservação. A preservação é quando o Senhor levar a igreja para o céu. Olha que coisa maravilhosa. A salvação ela tem três significados. Salvação quer dizer, ali você levanta a mão, aceita Jesus, está salvo, toma as 3 decisões, está salvo. Você passa pela libertação e aí você vai chegar no estado da preservação. O que é a preservação? Vamos ler aqui na epístola, na carta de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Eu já tenho escrito aqui no computador, então não vou nem abrir aqui na Bíblia. Tá? Ó. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa gloriosa. Essa é a preservação. Olha, você está vendo o mistério que tem dentro da palavra sóter. Salvação, libertação e preservação. Sacrifício da cruz que te salva, te livra, te purifica de todo o pecado. A obra redentora de Jesus sendo continuada pelo Espírito Santo dentro de você, te libertando de tudo que não presta. E a preservação, que é você indo para a glória com Jesus. Agora, entenda, isso é na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Agora, se você partir no meio do caminho, se eu partir antes disso, porque antes que ele volte eu posso partir, e se eu partir, eu estarei com ele. Essa é a salvação. Essa é a salvação que muitas igrejas por aí vão negar para você. Que muitas igrejas por aí que não pregam a Bíblia vão dizer para você que está errado, que é mentira, vão colocar um peso, um jugo em cima de você que você não consegue carregar. Mas Jesus, ele disse: o meu jugo é leve. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde. Jesus não tem nada a ver com esse monte de regra, de pode, não pode, que é isso, que é aquilo, não. Ele não quer santidade ao extremo, ele não quer regras, ele não quer roupa,
Ele não quer terno, não quer vestido, não quer sapato, não quer briga, ele não quer saber de nada disso. Se você usa, se você deixa de usar, se tu vai de bermuda, se tu vai de calça, se tu vai de terno, se você vai de camisa gola polo, ele não tá nem aí. Ele quer sinceridade. Ele quer compromisso. A preocupação de Deus é te salvar. A preocupação de Deus não é resolver o teu problema financeiro. A preocupação de Deus não é resolver a luta que você está enfrentando. Eu estou sendo sincero para você. A preocupação de Deus é salvar a tua alma. Porque essa luta que você está passando, se tu morrer, cadê a luta? Acabou. Essa luta que você está passando, o problema que você está enfrentando, se o teu coração parar agora, se você der um piripaque, se você dormir e não acordar amanhã, acabou a tua luta. Mas aí, quando você despertar para o outro lado, será que você vai despertar como o Lázaro, que foi levado para o céu com os anjos, ou você vai despertar como o rico ímpio que levantou os olhos e se achou em tormento no Hades? A escolha é sua. A salvação é simples. É conhecer a Deus. Conhecer a Deus através da palavra dele, crer e assumir a fé. Assumiu a fé, você tem salvação, tem libertação e preservação. Isso é glorioso demais. Palavra sóter, não se esqueça. Sóter. Salvação, libertação e preservação. Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu espero ter abençoado o seu dia, sua noite. Eu espero ter abençoado a sua vida com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.